sabe o que aconteceu na revolta de Sabinada e na de Balaiada? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Primeiramente, é importante a gente destacar o que estava acontecendo no contexto brasileiro daquela época. Bom, a Sabinada ela foi uma das revoltas que aconteceu entre a transição do primeiro e o segundo reinado, quando Dom Pedro I abdicou de seu trono para que seu filho assumisse posteriormente. Entretanto, ele ainda não tinha completado a maioridade e para poder governar o Brasil precisaria ter 18 anos, no mínimo. Por conta disso, até que Dom Pedro II completasse a maioridade, o Brasil iria ser governado por regentes. Entretanto, isso causou diversas disputas políticas, justamente para ver quem teria mais poder. E também teve muita exigência da parte das províncias, para que eles obtivessem mais liberdade política, mais autonomia, mais controle ali nas regiões. Nesse intervalo de tempo, houve diversas discussões políticas dentre três principais grupos. Desses, os primeiros que eu poderia citar são os restauradores. Eles apoiavam a volta do Dom Pedro I para comandar o Brasil, além de uma forte monarquia centralizada. Já os liberais moderados, eles queriam uma monarquia constitucional, porém ainda com uma grande participação do parlamento, ou seja, o imperador, o rei, ele não teria total controle do país, ele iria ter auxílio ali do parlamento. E também tinha os liberais exaltados, que eles defendiam uma maior autonomia dentro das províncias, ou seja, a implementação de repúblicas dentro ali das províncias. Bom, em razão da ausência de uma figura de poder e as altas demandas e exigências das províncias para que eles obtivessem liberdade, e dentre outros ideais republicanos, uma série de revoltas passou a ocorrer dentro do Brasil, justamente por conta disso. Essas revoltas elas demonstravam uma grande insatisfação da sociedade com o governo que estava tendo no Rio de Janeiro. Bom, agora sobre a revolta da Sabinada em si, ela começou em novembro de 1837 em Salvador, na Bahia. Ela foi liderada pelo médico e jornalista Francisco Sabino e outros líderes também que estavam ajudando durante essa revolta. Ela aconteceu principalmente porque eles estavam insatisfeitos com o governo regencial centralizador e eles queriam uma república temporária na Bahia, até que Dom Pedro II pudesse comandar o Brasil. Inicialmente, esses rebeldes eles tomaram o controle de Salvador, declarando que queriam justamente o controle político ali, pelo menos um governo provisório, até que Dom Pedro pudesse comandar, Dom Pedro II pudesse comandar. Eles contaram com o apoio de tropas locais, tropas que estavam ali por perto, porém, justamente com a falta de apoio de outras tropas e também com a grande resistência da elite baiana, acabou que essa revolta ela foi muito reprimida. E a resposta do governo foi enviar tropas para aniquilar essas pessoas. Algumas foram presas, outras foram mortas durante essa revolta. E acabou que essa revolta durou apenas alguns meses e Salvador foi retomada em 1838, encerrando com a Sabinada e a derrota dos revoltosos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre quais eram os objetivos, causas e líderes da revolta Sabinada. Bom, o principal objetivo da revolta era transformar a Bahia em uma província independente até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e pudesse governar o trono do Brasil. E por que esses sabinos, como eram chamados revoltosos, eles queriam que a Bahia se tornasse uma república independente? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a Bahia estava num contexto politicamente agitado.
desde a Conjuração Baiana até a Revolta dos Malês, que foi uma revolta muito grande de escravos. Então ela estava muito agitada, abalada politicamente. Outro ponto também é que a classe média baiana, que foi a principal classe que lutou nessa revolta, ela estava também muito frustrada com a economia baiana, porque o comércio açucareiro estava muito enfraquecido. Outro ponto também é que a maioria dos cargos administrativos da Bahia estavam sendo comandados por portugueses, o que os comerciantes não estavam gostando muito, porque eles queriam ter um maior controle sobre o comércio local. Mas o ponto-chave, o principal ponto do porquê essa revolta aconteceu foi por conta do poder central. Como a gente sabe, o Brasil estava sendo regido por regentes, já que o Dom Pedro II era uma criança ainda. Com isso, com o regente, que era o Padre Feijó na época, aconteceu o ato adicional. O que foi esse ato adicional? O ato adicional dizia que o poder central, o governo central, ele teria um poder relativamente maior sobre as províncias, né? Então, quer dizer que o Padre Feijó teria um total, basicamente, poder sobre as províncias. E era isso o que os sabinos não queriam. Por isso que eles queriam tornar a Bahia uma província independente, porque eles não queriam estar sob o comando do governo central, que era o Padre Feijó. Eles não gostavam muito, porque a monarquia teria um poder tanto político como econômico maior sobre a Bahia. E outra coisa também, a monarquia cobrava altos impostos sobre as províncias e eles não gostavam muito disso. Outro ponto importante também foi porque estavam começando a mandar os soldados, obrigar os soldados a ir lá para a Guerra dos Farrapos, lá no Rio de Janeiro, né? E os soldados não estavam gostando muito dessa ideia. Então, eles também participaram dessa revolta porque eles não queriam ir lá para o Rio de Janeiro participar da Guerra dos Farrapos. Então, essas foram algumas das causas que levaram essa classe média a se revoltarem contra o governo central, principalmente porque eles não queriam, né, que o governo central mandasse ali na província. Eles queriam ser uma província independente até que Dom Pedro pudesse governar, Dom Pedro II, né, que iria ser o primeiro rei nascido no Brasil. Então foi basicamente isso. E por último eu vou falar sobre os dois principais líderes da Revolta Sabinada, que foi o Francisco Sabino, que foi o principal, né, inclusive seu sobrenome, ele ficou como o nome da revolta. Ele foi um médico muito importante com ideias republicanas, né, que eram ideias que eram para ser a Bahia independente. E teve o João Carneiro, que foi um advogado que lutou contra o governo imperial, e ele também foi muito importante nessa revolta. Ele ajudou muito o Francisco Sabino, e eles dois foram um dos dois importantes líderes da revolta da Sabinada. Tudo bom, pessoal? Hoje eu venho falar um pouquinho sobre a Sabinada, esse movimento que aconteceu entre 1837 e 1838, falar um pouco sobre o desenvolvimento dessa revolução. Isso, revolução. Enfim, vamos lá. Esta revolta sabinada começou em 1837, como eu acabei de dizer, no dia 7 de novembro, mais especificamente. E esse nome Sabinada, tão diferente, tão inusitado, se dá pelo fato de um dos líderes ser o médico Francisco Sabino Álvares da Rocha. Era um movimento tipicamente popular. Tinha muita presença do povo. Tinha alguns militares e alguns profissionais considerados liberais. É um fato até interessante porque Rugendas, um grande pintor do nosso Brasil, representou a cidade de Salvador na obra Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Salvador, com a população basicamente civil, contrastando com a representação do Rio de Janeiro de Debrecht, que tinha uma grande presença de militares. A intenção dessa Sabinada era separar a Bahia do Brasil e tornar a Bahia uma república independente, certo? A mesma ideia de Pernambuco, a mesma ideia dos pernambucanos em sua revolta, insurreição pernambucana.
E eles reconheciam, claro, o valor dessas revoltas anteriores a eles, mas eles as consideravam insuficientes porque as outras não tinham conseguido. E eles queriam mais autonomia para a província e queriam melhoras na qualidade de vida, né? Motivo porque quase todos fazem uma revolta, justamente por causa disso. E então, os rebeldes se espalharam, se apossaram de Salvador, e aí nisso eles vão lá começar os seus trabalhos revolucionários, né? E as tropas de Salvador, as tropas que vão reprimir esta ação, trabalham de uma maneira muito inteligente. Eles vão cercar Salvador para que não entre comida lá dentro. Então, quem fica lá dentro fica nesse impasse. Eu fico aqui e morro, ou eu vou lá para fora, tento sair e morro. Esse cara nesse impasse, claro, né? E aí de novembro a dezembro, os moradores começaram a sentir esse impacto. Cadê a comida? A gente tá com fome. E então eles começaram a se enfraquecer, a dia após dia. E as tropas portuguesas, as tropas do governo, começaram a trabalhar, a lutar contra esta rebelião com os seus adversários, seus oponentes enfraquecidos. E em fevereiro de 1838 eles conseguiram finalmente acabar com esta revolta, com um saldo de mais ou menos 1.200 mortos e 3.000 prisioneiros. Certo? A gente vale destacar que esta revolta é muito significativa porque ela trouxe de volta os ideais daquela que foi feita em Pernambuco, a insurreição pernambucana. Queriam libertar as pessoas de toda a vida ruim, de toda a má vida que elas tinham enquanto eram subordinadas ao governo, certo? E é isso. Meu nome é Sofia e falando agora sobre as consequências e a importância da Sabinada, como consequência a gente pode citar a repressão violenta e morte de centenas de insurgentes e cidadãos. A cidade de Salvador foi retomada pelas forças imperiais, os líderes da revolta foram presos ou mortos e os sobreviventes consequentemente enfrentaram punições severas, o enfraquecimento das elites locais que apoiaram a rebelião. E a importância desse movimento, ela revelou que a insatisfação com o governo regencial e a centralização de poder no Rio de Janeiro foi uma das várias revoltas que marcaram o período regencial, contribuindo tanto para debates sobre o federalismo quanto para a autonomia das províncias. E ela serviu como exemplo de repressão forte por parte do governo central, destacando a dificuldade de movimentos separatistas prosperarem no local em que ocorreu essas revoltas. Bom dia, agora eu vou falar um pouco sobre o que foi a Balaiada. Fazendo uma breve introdução, a Balaiada, também conhecida como Revolta dos Bentivis, ela aconteceu no estado do Maranhão por volta de 1838 a 1841. E ela acabou influenciando outros estados também, como o Piauí. Ela buscava o movimento separatista, ou seja, queriam separar o Maranhão dos outros estados e propor um novo governo. Nessa revolta teve participação dos camponeses, dos indígenas, dos escravizados e dos quilombolas. E ela foi motivada pela falta de autonomia política, dificuldade econômica, opressão pela polícia e a escravização. Agora falando sobre o contexto histórico da época. O Brasil estava passando pelo período regencial, ou seja, ele estava sendo governado pelos regentes. Isso foi entre o reinado de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. Já no Maranhão, possuía dois grupos políticos,
os bentivis, que eles eram liberais, e os cabanos, que eram conservadores. E naquela época, os liberais e os conservadores, eles estavam em constante disputa por poder. Sempre acontecia algum conflito entre eles. Antigamente, os governadores, eles não buscavam o benefício da sociedade em si, mas sim o benefício do seu próprio grupo político. Por exemplo, se alguém do grupo dos conservadores estava no poder, ele não buscava ajudar a sociedade em si, mas sim os seus aliados, que eram do seu próprio grupo político. E geralmente ele ignorava ou até mandava matar os seus supostos inimigos, que no caso eram os bentivis. E assim vice-versa, os liberais, eles também faziam isso. Não era só os conservadores, não era só um grupo. Eram os dois grupos, eles faziam isso. E quem estava comandando a regência na época era o Araújo Lima, e ele fazia parte do grupo dos cabanos. Como algum grupo não queria perder o poder, os governadores eles faziam a lei dos prefeitos. O que é isso? Os prefeitos eles eram escolhidos pelos governadores da província. Isso acabou contribuindo para o agravamento da disputa entre os bentivis e os cabanos. E além disso, também teve a insatisfação da população local, porque eles não estavam mais aguentando a opressão sofrida de algum grupo político. Na época também, o Maranhão estava passando por uma forte crise econômica por conta do algodão. O algodão que era produzido aqui no Maranhão estava disputando com o algodão que era produzido no sul dos Estados Unidos, assim tendo a baixa dos preços e acarretando na crise econômica. E por conta disso tudo que estava acontecendo no Maranhão, acabou ocasionando a revolta da Balaiada. Oi, eu sou o João Vinícius e vou falar sobre as principais causas e líderes da revolta da Balaiada. Por conta do ato adicional de 1884, as províncias do Brasil, no caso a província também, a do Maranhão, que é onde ocorre a revolta da Balaiada, elas tiveram maior independência para governar. O que acontece que muitos grupos, na verdade uns grupos em específico, fizeram de tudo para manter no poder e fazer tudo o que eles quiseram só para eles, ou seja, a política deles era governar somente para eles. E no caso houveram outros grupos que não se sentiram satisfeitos e acabaram por se revoltar contra eles. No caso, a população mais pobre se aliou a esse grupo que era contra os grupos que estavam no poder, tornando assim um movimento bastante forte. E também no Nordeste estavam ocorrendo diversas crises, principalmente a crise do açúcar, que o Brasil deixou de ser um dos principais produtores de açúcar e perdeu para a Holanda. E no caso a descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais, que também a capital do Brasil foi mudada de lugar. Ela deixou de ser na Bahia para ir para o Rio de Janeiro, o que tornou ela mais distante das províncias do Nordeste. Aí tem diversos problemas, tanto econômicos quanto sociais e governamentais, principalmente, porque ainda estavam no período regencial. E também, pouco após a independência do Brasil, o algodão se tornou um produto bastante popular aqui. Popular sim, ele era um produto bastante produzido, principalmente no Maranhão. No caso, o algodão era um produto bastante produzido aqui no Nordeste, principalmente nesse período após a independência do Brasil. E o que acontece é porque os Estados Unidos estavam produzindo um algodão que era de melhor qualidade, etc., valores, etc., tudo mais. E o que acontece é que o Nordeste foi perdendo um pouco aquela questão de dominar o mercado de algodão. Ou seja, acarretou um problema econômico de novo. Já não basta perder o açúcar, agora perder o algodão, outra fonte de renda. Como sempre, o Maranhão é um estado sempre deixado de lado. Ele é o estado com o menor índice de desenvolvimento humano desde muito antes. Nesse período, o Maranhão era um estado onde não se tinha nenhuma valorização, nenhum investimento. O que acontece é que a população de novo se revoltou. A gente tem o que começa a revolta da Balaiada. Nós temos dois grupos, os bentivis e os conservadores. Os bentivis foram inspirados no jornal que representava os anseios da população urbana liberais, que apoiavam a fase da Balaiada. Eles eram
um grupo mais liberal, ele era justamente o que lutava contra o outro grupo, que era os conservadores. Os conservadores era quem queria se manter no poder. Mais ou menos o que acontece ali, uma política do café. No caso, nós temos os bem-te-vis e os conservadores. Os bem-te-vis, eles eram os grupos liberais, era o grupo liberal, onde ele queria a revolução, ele queria a revolta, ele queria que os conservadores, que era outro grupo, saísse do poder. Era o grupo que estava governando a galera e tal, e aí eles brigaram. Inclusive, o nome do bem-te-vi era inspirado num jornal que representava os anseios da população da época. No caso, os dois grupos entraram em conflito armado, justamente pelo que a Revolta da Balaiada buscava, que era a melhoria das condições de vida e as injustiças e perseguições cometidas do governo. O governo perseguia bastante, o governo era bastante opressor. Inclusive é o que vai trazer aquela herança que a gente tem desde muito antes da independência do Brasil até ali a ditadura militar. São heranças. Tem também a Lei dos Prefeitos, que foi uma lei feita para eleger um prefeito. Só que o que os grupos liberais pensavam, se o governador entrar politicamente no interior do estado, dos estados, etc., ele vai acabar com esses grupos revoltosos. Ou seja, os liberais não apoiavam a lei dos prefeitos, porque se tivesse política, se tivesse alguma governança naquela região mais central das terras, poderia simplesmente acabar com o movimento liberal. Olá pessoal, tudo bom? Vim falar um pouco sobre a balaiada, sobre o desenvolvimento deste conflito que aconteceu aqui no nosso Maranhão entre 1838 e 1841. Mais ou menos aí em 3 a 4 anos, certo? O Maranhão teve essa revolução, esta revolta, que é chamada de balaiada justamente porque o homem de nome Manuel dos Santos Ferreira, que tinha um apelido Manuel Balaio, porque ele era fabricante de balaios, esses balaios comuns que a gente conhece, era um dos líderes dessa revolução. Essa revolução teve 3 fases, é interessante a gente focar nesse assunto, e na primeira fase ela foi resultado da reação dos criadores de gado do interior contra a lei dos prefeitos. O que foi a lei dos prefeitos? A Assembleia Provincial era controlada pelos grandes proprietários do litoral. Então esses proprietários do litoral agora votavam em uma lei que criou os prefeitos. E os prefeitos eram nomeados pelo presidente provincial para administrar os municípios. Então essas pessoas, esses burgueses, essas pessoas que tinham muito dinheiro, não gostaram nada disso e quiseram se revoltar, se chatearam, e era, claro, vale lembrar que era uma revolução mais contida. E aí é que acontece a segunda fase. A segunda fase, a partir de 1839, os líderes rebeldes começam a perder o controle da revolução, da rebeldia, e agora passam a tomar conta da revolução líderes livres e pobres, como é o caso do Manuel Balaio e o líder, o vaqueiro Raimundo Gomes. E a demanda dessa segunda fase era o fim do recrutamento obrigatório para o exército, certo? Então mudou, a demanda mudou, né, desde o chateamento do povo mais rico, por causa da criação dos prefeitos, até o fim do recrutamento forçado para o exército, beleza? Os rebeldes conquistaram muitas cidades. E aí o governo central encarregou quem? Duque de Caxias, que tinha o nome de Luiz Alves de Lima e Silva, general da Guarda Nacional, para reprimir esse movimento. E aí então ele organizou para reprimir esta ação a Guarda Nacional, certo?
E então, assim, começou a terceira fase, antes de ser já totalmente derrotada. Foi que o Negro Cosme começou a liderar esta revolução e escravos se organizaram de uma maneira muito mais radical e começaram a invadir fazendas e libertar os escravos. Foi então que a radicalização foi tanta que isso desarticulou os grupos que dominavam e enfraqueceu a balaiada, porque eles não entravam em consenso e estavam já enfraquecidos. Então o que foi que aconteceu? A repressão do Duque de Caxias começou a se voltar contra os quilombos e a todas as milícias que eram formadas por negros e mestiços. E aí, então, em março de 1839, os rebeldes foram derrotados na cidade de Caxias. Vocês pensam que é o fim? Não. Eles foram derrotados em Caxias em 1839. Porém, a revolução vai ser totalmente extinta no Piauí em 1841. Então ela dura aí mais ou menos ainda uns 2 anos até ser totalmente extinguida, até ser totalmente encerrada. Isso demonstra a força que este movimento teve contra as opressões, as imposições dos nobres, dos ricos contra o povo, certo? E isso continua, esse movimento continua sendo um marco, um fenômeno muito importante para a história do nosso Maranhão, né? Pois demonstra luta, pois demonstra trabalho e demonstra a força que o nosso povo tem contra tudo aquilo que vai contra os nossos princípios e os nossos direitos. Meu nome é Sofia e falando agora sobre as consequências e a importância da balaiada, a gente pode citar como consequências as derrotas dos revoltosos após a intervenção das tropas do governo central, lideradas justamente pelo Duque de Caxias. Segundamente, a repressão violenta com milhares de mortos e capturados, especialmente entre camponeses e escravos. Terceiramente, alguns líderes, como Cosme Bento, foram mortos, enquanto outros enfrentaram punições extremamente severas. E, por último, fortalecimento da centralização do poder imperial sobre as províncias. Citando agora a sua importância, ela demonstrou o descontentamento das camadas populares com a extrema pobreza e a opressão no interior do Brasil, e serviu de alerta para o governo sobre a necessidade de reformas e maior atenção às demandas das classes mais baixas. Inclusive, a balaiada reforçou a importância do Exército Brasileiro como instrumento de controle interno, aumentando a relevância das Forças Armadas no cenário político nacional.